Olá! Para você que nos acompanhou no curso da semana, um bônus, um vídeo do Dr. Alexandre Liprandino, vice-presidente da Matra 15 e vice-diretor da ESMAT 15, sobre a deficiência visual monocular. Aproveite! Eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês uma situação pessoal, que é a minha situação de deficiência. Desde o meu nascimento, eu nasci com uma catarata congênita na vista esquerda, é quase imperceptível para a maioria das pessoas, e em razão disso, o meu cérebro não se acostumou a fazer as leituras, digamos assim, visuais das imagens com a visão esquerda. E então eu desenvolvi aquilo que hoje se conhece como cegueira monocular. Eu me chamo Alexandre, sou juiz do trabalho, titular de vara no TRT da 15ª Região, e neste bônus oferecido pela ESMAT, eu gostaria de passar algumas informações sobre a minha condição de deficiência, como forma de contribuir para que essa situação específica seja melhor conhecida e não seja, como ainda é, algo visto de maneira equivocada, de certa forma preconceituosa, para que nós magistrados e todos aqueles que se depararem com esse material tenham conhecimento suficiente para bem administrar essas questões e, em certa medida, colaborar para que os deficientes visuais monoculares tenham um padrão de dignidade maior, que é o que desejou e sempre deseja o nosso legislador constitucional. Então, no próximo recorte, eu vou explicar algumas coisas a respeito disso, algumas deficiências algumas limitações, vamos dizer assim, que nós enfrentamos, como forma de contribuir para o esclarecimento dessa situação específica. O deficiente visual monocular, como o nome já o diz, é aquela pessoa que tem a cegueira ou uma limitação importante de visão em um dos olhos. Esta deficiência hoje, ela, em algumas normativas, entre elas a própria legislação do imposto de renda, ela é equiparada à cegueira legal. Hoje, a cegueira e também agora, mais recentemente, a cegueira monocular, a cegueira em um ou outro olho isoladamente, é condição que permite a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria. Essa condição era reconhecida só por meio de ações judiciais, mas depois de um certo tempo formou-se uma jurisprudência e hoje a Receita Federal já reconhece o direito à isenção dos proventos de aposentadoria, ainda que seja de aposentadoria complementar, aposentadoria do regime geral da Previdência, aposentadoria do regime próprio dos servidores públicos e também a aposentadoria complementar. Todas essas parcelas são isentas do imposto de renda para todos aqueles portadores de doenças graves, para o cego completo dos dois olhos e para o cego monocular, que é equiparado a cego nesta situação. Então, esse é um dos direitos que nós temos. Agora, se pleiteia também para que essa isenção atinja também os salários e os proventos dos trabalhadores da ativa, mas essa ainda não é uma situação consolidada, não existe jurisprudência firmada nesse particular. O que é importante que nós saibamos quais as dificuldades que o monocular enfrenta hoje? Como eu disse na abertura, a minha monocularidade ela é decorrência de uma catarata congênita, no meu caso, então, desde quando eu nasci. Mas há monoculares que passaram a ser monoculares por uma série de eventos, por um acidente, por uma doença que ensejou a perda gradual da visão de um dos olhos, por situações as mais variadas, doenças
traumas, situações como as minhas. Então não existe só uma forma de você chegar a esse estado de deficiência. No meu caso pessoal, como eu nunca tive o padrão da binocularidade, as minhas restrições, digamos assim, em grau, são um pouco menores. Eu não experimentei em grau o mesmo sofrimento que os colegas que passaram a ser monoculares depois de já terem o padrão da binocularidade sofrem. Então, assim, em grau, a minha situação é um pouquinho melhor. Acontece que há coisas que não são palpáveis e que não são do conhecimento da maioria das pessoas que é importante esclarecer. Depois que você adquire a noção da importância que é a situação do monocular, você passa a ter determinados sofrimentos psíquicos, que eu disse há pouco, não palpáveis. Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, jogar futebol, até joguei nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube, quando era mais novo, mas depois que eu adquiri a consciência dos riscos que eu teria num esporte de contato como é o futebol, eu comecei a experimentar um problema psicológico, medo mesmo de perder a visão boa, no meu caso a visão direita, porque isso significaria a diferença entre eu ter uma qualidade de vida e eu ser cego com todas as restrições que o cego total suporta. Então, esse tipo de sofrimento normalmente não é considerado nas avaliações, inclusive de funcionalidade. Ele é considerado em termos, existe um certo preconceito. É muito comum as pessoas se surpreenderem com uma pessoa que tem um braço amputado, porque é visível, uma coisa palpável, a ver uma pessoa com um dos olhos desenvolvendo normalmente as suas atividades funcionais, a sua vida, sem fazer um juízo de valor. E isso, infelizmente, acontece até nos meios médicos. Ainda quanto às coisas assim que não são passíveis de ser mensuradas objetivamente, porque são questões de fundo psicológico, o monocular sofre também com algumas situações. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, quando eu era mais jovem, quando ainda estava na fase de buscar uma parceira, de namorar, eu tive receios de contar a respeito de minha condição para as minhas pretensas namoradas, com medo de que aquilo fosse um obstáculo tão grande ao preconceito que a sociedade ainda tem com as pessoas que têm alguma espécie de deficiência. E isso gera um constrangimento psicológico muito grande. Vocês podem entender o que eu estou dizendo. E uma coisa também importante a dizer é que hoje, não na minha época de concursos, mas bem depois, o Superior Tribunal de Justiça já reconhece por uma súmula a equivalência do monocular com o cego legal para concorrer àquelas cotas destinadas aos deficientes. Então, foi uma conquista dos monoculares, como muitas outras ainda haverão de vir. Gostaria também de compartilhar com vocês uma informação, porque muitos poderiam se indagar. Mas a catarata não é fácil de ser curada, já que a sua visão monocular é decorrência de uma catarata congênita. Por que não extrai a catarata? Porque o meu cérebro não se acostumou a enxergar com os dois olhos. Nos dias de hoje, o recém-nascido já faz a extração dessa catarata para que o seu cérebro se acostume com a leitura das imagens, mas não foi o que aconteceu comigo. Na minha época, a ciência não estava tão desenvolvida a ponto de fazer uma cirurgia em recém-nascidos. E hoje, se eu extrair a catarata da minha visão ruim, pode acontecer, existe um risco grande de acontecer, de o cérebro não fazer a leitura perfeita e haver uma sobreposição de imagens, como se fosse aquelas TVs antigas com antenas internas, onde a imagem não ficava muito nítida, e isso comprometeria muito a minha qualidade de vida. Então, a cirurgia não é recomendada, porque existe esse risco. Pode ser que ela tenha êxito e eu fique com a leitura perfeita da imagem na visão esquerda, e pode ser que haja uma sobreposição de imagens e os médicos não sabem como o cérebro interpretaria essa situação no meu caso.
Então, no meu caso específico, a cirurgia só seria interessante se eu perdesse a visão direita. Então, é por isso que, no meu caso, uma cirurgia de extração da catarata não seria a solução, comportaria muitos riscos, ok? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente e não deixe de nos acompanhar nas nossas demais redes sociais.